Quero falar sobre a jornada de um homem de oração. A história dos homens e mulheres que marcaram seu tempo e foram relevantes para o seu tempo, elas sempre são fascinantes. As suas biografias, nós vamos encontrar as razões pela qual aqueles homens e mulheres tornaram tão relevante para o seu tempo. Ezequias é um desses homens, Davi, Esther, Jesus, a história, homens do nosso século que têm feito diferença. E eu tenho observado que há algo muito parecido em todos os homens e mulheres que vencem, que alcançam, que superam determinados limites. O primeiro deles é que eles são vocacionados para vencer. Quem entende que existe um propósito de Deus na sua vida e que Deus te chamou para algo, não existe no vocabulário uma segunda opção ou uma possibilidade de perder, embora exista no game algumas percas. Mas a pessoa que vence e que deixou marcada a sua história, ela é vocacionada para vencer. Segunda característica é que eles encaram um compromisso confiado como uma missão de vida. E por encarar como uma missão de vida, eles não têm um plano B, uma segunda opção. Deus chamou para cumprir um determinado feito. Esses homens, eles vão até o fim. Eles não ficam cocheando em dois pensamentos. Eles não ficam caçando outras opções. Embora na história tenha alguns que assim fizeram. Mas aqueles que marcam o seu tempo, a sua história, eles encaram o compromisso como uma missão de vida e eles abortam as demais opções. Eu só tenho um caminho, eu só tenho opção, eu vou até o fim. O problema do homem que tem muitas opções é que ele não suporta as dores no caminho. Na jornada, o homem que tem muita opção, quando ele começa a sentir o desconforto da conquista, das batalhas e da peleja, ele tendo outras opções, outros caminhos para ir, ele para porque ele não é resistente à dor e ele retrocede. Esses dias eu li uma história que é contada num dos livros do Napoleão Hill, aquele livro antigo dele, Quem Pensa Enriquece. Ele conta a história de um amigo dele, chamado Derby, que na época da corrida do ouro, o tio desse Derby foi até o Colorado, até o oeste, com uma picareta na mão, uma pá na mão, para cavar o ouro. Ele não conhecia muito sobre o processo do ouro, mas ele foi. Cavou, e ele encontrou ouro. E aí ele percebeu que aquele ouro de fato era bom, só que ele não tinha material suficiente para cavar aquela mina. Ele esconde aquela mina, volta para a sua cidade, conta para os vizinhos, para a sua família, que ele descobriu a mina do ouro. Aí o seu sobrinho Derby, ele então aceita o convite do tio, junta algum dinheiro, faz algumas dívidas, compra um maquinário e eles vão então na caçada do ouro. Chegam lá, um vagão de ouro, 2 vagões de ouro, eles então estavam diante de uma grande oportunidade. Cavaram alguns ouros, Alain, mas aconteceu um problema. De repente, o que eles cavaram era suficiente para pagar algumas contas, mas o tão sonhado lucro sumiu, o ouro acabou. Eles continuaram cavando e não encontraram o ouro mais. Até que eles tinham uma segunda opção. Vamos vender o maquinário para algum comerciante local e vamos voltar para a nossa terra, porque infelizmente aqui não tem ouro. Venderam o maquinário para um comerciante que mexia com ferro velho daquele local e foram embora para sua casa porque o ouro tinha sumido. Aquele comerciante compra um maquinário por alguns dólares, centenas de dólares. Ele então chama o engenheiro e leva até na mina de ouro e fala: vê para mim se de fato isso existe, tem algum ouro aí. O
O engenheiro examina aquela mina e fala: olha, aqui tem ouro. O problema é que os proprietários antigos, eles não entendiam sobre mina de ouro. E tem a linha da imperfeição. A veia some. Mas eu te garanto que daqui 1 metro você encontra o ouro novamente. Aquele comerciante que comprou aquele maquinário, cavou. E exatamente 1 metro ele achou a veia do ouro. E realmente o pote de ouro estava naquele lugar. Derbe e seu tio desistiram, porque ele tinha opção. Na vida, o homem que tem muita opção, ele jamais vai chegar a conquistar. Mas ele vai desistir, porque ele não suporta a espera, ele não suporta a dor, ele não suporta os contra-ataques, ele acaba desistindo daquilo que lhe foi proposto. O Evangelho, ele é um caminho de uma mão só. Ele não é uma fé de muitas opções. Jesus Cristo se apresenta a nós como o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, essa ditado ou filosofia, entendimento que existe por aí, que todos os caminhos levam a Deus, quando olhamos para a palavra, entendemos que não é bem assim. Existe um caminho que leva a Deus, e este caminho tem nome e sobrenome: Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aquele que anda neste caminho que é Jesus, ele não pode retroceder, não tem chance de retroceder. Quem colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. A caminhada da fé, na jornada da fé, nós seremos submetidos a muitas pressões. Tem hora que nós estamos como Derbe e seu tio, pequenas cavucadas, grandes milagres, pequenas orações, grandes prodígios. Tem hora que estamos extremamente férteis, tudo está conspirando em nosso favor. Mas na jornada da fé tem hora que parece que Deus esqueceu de nós. Parece que a gente não consegue mais obter os resultados que tínhamos no começo da caminhada. Tem muitos que desistem nessa hora. Tem muitos que retrocedem nessa hora. Mas quem permanece continuando cavando em oração, em jejum, em fidelidade, em obediência, em algum momento vai se deparar com a graça, com a abundância, com a extravagância deste Deus que nós servimos. Esaú desistiu no meio do caminho. Esaú, em algum momento, até então na história, pelo menos na Bíblia, nós não conhecemos ninguém que criou uma regra para vender o direito de primogenitura. Não tinha na Bíblia, ninguém tinha feito isso. Esaú mudou os marcos antigos, alterou os limites que os seus antepassados tinham colocado. Na hora da fome, na hora da necessidade dele, ele pensa: do que me vale ser filho mais velho, do que me vale esperar por essa bênção, se eu estou com fome agora. E ele vendeu o seu direito. Aquela venda custou-lhe muita tristeza, muita dor, até a sua salvação. Esaú vai ser referido lá no livro de Hebreus, quando o escritor vai dizer que ele tentou depois recuperar a bênção com lágrimas, mas não mais conseguiu. Infelizmente, tem caminhos que a gente, ao retroceder, a gente perde ele. E a vida com Deus, se a gente começou, se a gente entendeu, se a gente compreendeu que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei, é o Filho de Deus, se a gente compreendeu que Jesus morreu por nós numa cruz, e Ele morreu porque eu não era capaz de pagar aquele preço, e eu aceito o sacrifício do Calvário, e eu vivo agora, conforme a palavra me diz, eu não tenho mais opção. Para mim, eu tenho que andar para frente, eu tenho que continuar avançando, eu tenho que continuar indo,
porque Canaã fica logo ali, o céu fica logo ali, a vida eterna fica logo ali, e aqueles que retrocedem, o Senhor não vai se agradar deles, mas nós não somos como aqueles que retrocedem, mas nós vamos continuando avançando, de fé em fé, de glória em glória, porque aquele que nos chamou e nos apresentou a direção, Ele é poderoso, Ele é fiel, e Ele é um bom Pai. Amém? Voltamos, porém, ao texto que nós lemos de Ezequias. Ezequias, ele começa a sua jornada. Ezequias, ele vai ser falado no livro de 2 Reis, 2 Crônicas, e Isaías também vai falar sobre Ezequias. O rei Ezequias, ele está em fase de expansão, de crescimento. Quando você vê a história dele, aos 25 anos, ele então torna-se rei, ele é filho de Acaz, e o pai morre e ele sucede o trono, e Ezequias está em fase de expansão, ele está em fase de crescimento. E ao ler essa história, o Senhor falou algo comigo, que o homem que está em fase de expansão, a família que está em fase de crescimento, a mulher que está em fase de crescimento e expansão, as pressões, as resistências e os desafios são instrumentos que Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter. Se você olhar qualquer história de qualquer conquistador, de qualquer homem ou mulher ou família que edificou algo, você vai ver que no momento da expansão, no momento do crescimento, no momento da conquista, sofreram pressões, sofreram resistências, tiveram desafios. Você, homem que está aqui, que já passou talvez dessa fase, constituiu família, já é avô, você, se tiver a oportunidade de subir aqui, você vai ter muitos relatos no seu tempo que você estava construindo família, pagando escola de menino, botando menino para a faculdade, construindo casa, pagando aluguel, comprando a primeira casa, comprando carro, empreendendo. Você vai ter várias histórias de pressões, resistências, desafios que você passou, e foi o fato de você não ter parado que talvez você conseguiu chegar até aqui. Mas o fato é que, quando você observa uma criança, um adolescente que está em fase de crescimento, parece que as coisas estão fora de lugar. Um adolescente que está em crescimento, você vai observar ele, se olhar bem para ele, você vai ver que o corpo dele ainda não está harmonizado. O braço às vezes é maior, não é? A perna, os movimentos dele é meio estranho. Tem um negócio de pegar o copo e deixar cair. A voz, uma hora fala grosso, outra hora derrapa na curva feio. Parece que está tudo fora do lugar, mas só parece. É porque ele está em fase de crescimento, ele está em expansão. A irmã Rayane, esses dias, numa pregação dela, ela foi extremamente assertiva, Deus usou muito bem ela, quando ela disse que a mulher, quando vai gerar, fica grávida, os órgãos têm que abrir espaço, para que no útero haja espaço para aquela criança ser gerada. E naquele momento a mulher fica com os hormônios alterados, o corpo muda, tudo muda. Se você olha de fora, parece que está desarmonizado, mas só parece, é porque aquela mulher está grávida, ela vai dar à luz a uma criança, ela está em fase de expansão, ela está em fase de crescimento. Tem hora na vida que parece que está tudo fora do lugar, parece que está desarmonizado na nossa vida. Parece que a perna está maior que o braço, a voz não está tão grossa como deveria estar, as coisas parecem que estão bagunçadas, mas quando você olha na perspectiva de Deus, só parece, é porque você está em fase de crescimento, você está em expansão, Deus está abrindo caminho, e Ele precisa mexer, movimentar, para que através desse instrumento da pressão, você seja aperfeiçoado. Tiago é assertivo: meus irmãos, considerai motivos de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem
que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Quando o homem quer crescer na vida, conquistar espaço, ele vai se deparar com provações, ele vai se deparar com lutas, ele vai se deparar com as resistências, vai ficar meio bagunçado para quem está de vendo de fora, mas Deus está do céu dizendo, está só parecendo, meu filho e minha filha estão em fase de crescimento, eles estão expandindo. E aí, se você pensar, como que funciona a questão da conquista do espaço, eu queria fazer uma analogia. Imagina um vendedor de laranja aqui do setor aeroporto, ele tem alguns pontos do setor aeroporto, é dele, e ele vende laranja aqui. E aí você quer vender laranja porque você descobre que vender laranja é bom. E você então consegue comprar outros pontos, prospera naquele ponto, e de repente vai chegando mais perto do ponto daquela outra pessoa, e vai conquistando espaço, e de repente você ocupou um espaço que até então era de uma outra pessoa. Sem dúvida, essa outra pessoa, ela fica incomodada. Não é que mais pessoas passaram a comprar laranja, é que você conseguiu conquistar uma fatia daquelas pessoas que compravam laranja daquela outra pessoa. Então você ocupou aquele espaço. A vida espiritual parece muito com isso. Quando nós começamos a nos posicionar em Cristo, significa que o espaço vazio, que até então era ocupado pela minha carne, pelos meus maus sentimentos, pela minha mentalidade escrava, em alguns casos por demônios que dominava pessoas e situações, mas quando essa pessoa tem consciência e permite Jesus entrar, significa que Jesus começou a ocupar um espaço que até então era dominado por uma força do mal. Essa força maligna, ela vai resistir, ela não vai querer sair, ela vai permanecer, vai ter um embate, porque ele está perdendo espaço, e nessa guerra sempre vai vencer quem mais estiver alimentado, quem for mais preparado. Não estou dizendo de Cristo, estou dizendo de quem você está alimentando, a carne ou o espírito. Então a guerra sempre vai ter um lado que vai vencer, mas quando nós nos posicionamos na nossa vida espiritual, Satanás, seus demônios, a opressão, as mágoas, a tristeza, a falta do perdão e tudo que provém da carne vai perdendo espaço. Mas essas mesmas forças, elas tendem a resistir. É nessa hora que nós precisamos alimentar o nosso espírito, fortalecer-se no Senhor, para continuar avançando, conquistando, até o ponto de não ter mais nenhum vestígio do passado. E você poder bater no peito e dizer, eis que tudo se fez novo, sou nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Ezequias então, ele começa a reinar, e ele vai enfrentar algumas pressões. A primeira pressão que Ezequias enfrenta é que seu pai Acaz, ele foi um homem que não temeu ao Senhor. E por ele não temer ao Senhor, Acaz se submeteu à Assíria, que era o império da época. Então a Assíria era um grande império, mas se Acaz tivesse confiado no Senhor, dependido do Senhor, ele não precisaria ter submetido aos assírios. Mas porque ele erra na jornada, ele faz uma aliança, e ele se submete aos assírios. E quando Ezequias, ele começa a reinar, ele tem que escolher, permaneço com essa aliança ou rompo com essa aliança? Agora, a pressão que Ezequias vai enfrentar, ela é muito grande, porque os assírios eram uma potência da época, e Ezequias precisa decidir, Ezequias precisa tomar uma decisão, Ezequias precisa de avaliar se ele permanece ou não.
E a Bíblia vai dizer o seguinte, em 2 Reis 18, 5 ao 7. Ele confiou no Senhor, o Deus de Israel. E porque ele se apegou ao Senhor, o Deus de Israel, e seguiu e cumpriu os seus mandamentos, o Senhor esteve com ele. E ele prosperava para onde quer que saísse. E ele se rebelou contra o rei da Síria e não mais serviu. Ezequias toma uma decisão aos 25 anos de idade. Ele entende que aquela aliança não estava fazendo bem para Judá, que aquela aliança estava roubando a força de Judá, e que aquela aliança não provinha de Deus. 2024, você precisa submeter suas alianças ao Senhor. Você precisa submeter seus relacionamentos a Deus, os seus acordos a Deus. Pois tudo que rouba sua paz, rouba sua alegria, rouba sua força, rouba o seu vigor, rouba a sua fé, definitivamente não tem raiz em Deus. 2024 você precisa avaliar quais são os conselhos que eu vou ouvir, quais são as influências que entrarão na minha mente, quais serão as mesas que eu vou sentar. Porque enquanto a gente não compreende isso, qualquer mesa serve, qualquer conselho serve, qualquer influência serve. E a influência que eu recebo, ela tem o poder de alterar minha mente. O conselho que eu recebo, ele tem o poder de alterar meu comportamento. E as mesas que eu sento, têm o poder de alterar meus resultados. Então nós precisamos avaliar quem vai me influenciar, que conselho eu vou ouvir, qual mesa eu vou sentar. Salmo 1, abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda, na mesa dos escarnecedores. Ezequias compreendeu isso, ele confiava em Deus e ele rompe com a aliança com o rei da Síria. Agora, normalmente rupturas dessa envergadura, que já tinha muitos anos, gerou guerra, porque é como o caso do vendedor da laranja. A Síria tinha um espaço em Judá. A partir do momento que Ezequias rompe com essa aliança, esse espaço é tomado. Aí o rei da Síria fica extremamente furioso. Ele não apenas quer o espaço que ele tinha, mas ele quer agora todo Judá. Ele vai afrontar Ezequias. Mas Ezequias, ele tem uma característica que nós precisamos aprender. Ele é um homem que servia a Deus, que buscava a Deus, que amava a Deus e que sabia muito bem como e onde usar as armas que ele deveria usar. Paulo vai falar em 2 Coríntios que embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E qual foi a arma que Ezequias usou contra o rei da Síria? Oração. Oração. A oração, ela te deixa seguro, a oração te deixa motivado, encorajado, a oração te traz paz. A Bíblia não restringiu nenhum assunto que nós não poderíamos tratar em oração com Deus, mas o que quer que você precise, você pode em oração falar com Deus. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejai, quando orardes, crede que a receberdes e tê-la os vais.
Então, nós precisamos crer, acreditar. O ingrediente que não pode faltar na nossa oração chama-se fé. E Ezequias teve fé toda vez que orou ao Senhor. A oração feita com fé ao Deus da fé quebra o arco do inimigo. A oração feita com fé ao Deus da Bíblia me faz vencedor, mesmo sem ter que lutar a guerra. A oração feita com fé ao Deus do milagre me faz derrotar todos os meus inimigos. Senaqueribe, o rei da Síria, afronta Ezequias e Judá, mas Ezequias confiava no Senhor, e ao orar, clamar, o Senhor interveio por ele. A Bíblia vai dizer que sucedeu naquela noite que o anjo do Senhor, não foi um exército de anjos, foi um anjo do Senhor, saiu e feriu no acampamento dos assírios 185 mil homens. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? O anjo do Senhor, não é o anjo com O maiúsculo, é o anjo com O minúsculo. Um anjo do Senhor saiu naquela noite, respondendo à oração de um homem, e feriu 185 mil homens, e pela manhã cedo já não tinha mais exército que estava afrontando Ezequias, já não tinha mais potência e resistência que estava paralisado no caminho de Ezequias. Quando Ezequias orou, a resposta veio, e aquele que é poderoso enviou um dos seus, e um dos seus foi capaz de eliminar tudo que estava afrontando e pressionando o rei Ezequias. Irmão, você tem que entender isso. Você talvez não compreendeu a dimensão disso. Os seus problemas, as suas dores, as suas lutas, as suas pressões. A Bíblia nos traz essa história para que a gente possa ter aonde sustentar a nossa fé. Seus problemas talvez sejam financeiros, talvez sejam emocionais, talvez sejam de ordens psíquicas, talvez sejam de relacionamentos. Mas o que está em voga aqui é que o homem que está em expansão, crescendo, a família que está crescendo, ela é submetida a várias dores. Mas ao orar ao Deus do céu, o Deus do céu, Ele tem poder para trazer a solução para todos os teus problemas, de 1 a 10, de A a Z. Aquele que é Jeová Jirê, Ele pode nesta noite em seu favor. E aí, nós precisamos olhar então sobre a ótica correta. Parece que estava tudo bagunçado lá em Judá. Senaqueribe vem com o seu exército, faz aquela bagunça. Parece que está tudo bagunçado, é muita afronta. Mas como dissemos no começo, só parece. Ezequias está em crescimento, vai passar, Deus vai virar em favor dele. Se você olhar a Bíblia, e eu preciso de contextualizar com você, porque eu quero ativar a sua fé, não eu, mas o Espírito de Deus que se move neste lugar. Lembra de José, vendido como escravo pelos seus irmãos. Parece que é o fim. Chega na casa de Potifar, ele tem que resistir às investidas da mulher de Potifar, e ele resiste. E ele agora é lançado numa prisão. E ele está numa prisão injustamente. Quem chega de fora e ouve falar da história daquele hebreu, fala assim: nossa, que bagunça na vida desse cara. Esse cara não deve ser abençoado por Deus. Olha a bagunça.
Mas Deus está lá de cima olhando, só parece. Ele está em crescimento, a promessa está se formando, é o processo, ele vai chegar lá, ele vai ser quem eu fiz ele ser. A pressão, os processos, as dores, as resistências, estão forjando nele um caráter segundo o meu querer, segundo a minha vontade. E aí, irmão, nós vamos caminhando e Ezequias vence o seu inimigo na força do Senhor. E ele então entende o poder que está na oração. Chega um momento que ele se estabelece e ele já venceu os assírios, Senaqueribe morreu, aquele exército foi eliminado, Ezequias está em paz, mas talvez essa vida de conquista, de luta, talvez consumiu a saúde de Ezequias. Ezequias estava enfermo ao ponto de morrer. Naquele dia Ezequias ficou enfermo de morte, e o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e disse: assim te diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Irmãos, que dura sentença foi essa? Vindo de um Deus imutável, um Deus que não é homem para que se arrependa, me soou agora um decreto de morte, uma sentença transitada de morte. Acabou, não tem o que você faça, Ezequias, você vai morrer, homem. Mas quando eu digo que quem vive na prática da oração torna-se seguro daquilo que é, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, o homem e a mulher que ora com fé, ele compreende que em oração ele é capaz de alterar sentenças. Eu quero que você aprenda sobre isso. A oração de um justo, ela é capaz de alterar sentenças. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmão, eu não sei se você está entendendo. A oração deixa a gente, tem que até equilibrar um pouco, senão você fica até meio vaidoso. Mas nós temos que entender que não é sobre nós, é sobre Deus. Mas o homem que ora, irmão, ele torna diferente. Ele tem poder em Deus para alterar sentenças. E aí, eu fico encantado com a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele voltou a orar e os céus respondeu com chuva novamente. O cara orou para alterar a estação, o ciclo da chuva, e o Senhor ouviu a oração dele. Um homem sujeito às mesmas paixões, um homem comum como eu e você, que se destaca dos demais, porque orava, porque falava com Deus, porque apresentava suas causas ao Senhor. E esse homem comum ora e altera as estações. E aí Tiago está dizendo assim: olha, ei, não conclua na sua cabeça limitada que isso é coisa só para Elias, não. Isso é para todo homem de fé, para todo justo que um dia aceitou a Jesus Cristo, pode entrar com ousadia no trono da graça e orar com fé, e a oração do justo será respondida pelo Deus dos céus e da terra. Glória a Deus, isso é poderoso demais. Irmão, não é mérito de Elias, porque se fosse, claro, ele é maioral, ele foi o maior profeta do Velho Testamento, não é sobre ele, é sobre para quem oramos, é sobre para quem nós direcionamos nossa oração, é sobre quem está ouvindo a nossa oração.
Se a nossa oração foi feita no nome de Jesus, para o Deus que é o Pai de todo, aquele que um dia aceitou Jesus Cristo, se a nossa oração for uma oração de fé, a doença vai sair, o milagre vai chegar, os gigantes vão cair ao chão, os demônios sairão, as correntes serão quebradas, e o caminho que o Senhor abriu, você não apenas vai andar, mas você vai correr, porque Ele é poderoso na vista de um justo. E aí, Ezequias conhecia Elias, conhecia a história de Elias. E eu imagino que Ezequias, conhecendo todas as histórias dos seus antecedentes, ele lembrando o que Deus havia feito quando ele orou, ele talvez pensou: a sentença de morte eu já tenho, mas o que me custa suplicar ao juiz que julga todas as coisas? Talvez haja esperança para mim. E a Bíblia vai dizer que quando ele recebe a notícia, ele fez assim, irmãos, ó. Ele recebeu a notícia, ele virou o rosto na parede. E ele clamou a Deus, com o rosto virado para a parede. E ele clamou, ele falou: Senhor, eu te suplico. Tem oração, irmão, que é pedido, é petição. A petição resolve. Mas tem oração que é com súplica. E ele suplicou ao Senhor. E ele diz, a Bíblia vai dizer que quando ele termina a oração, Ezequias chorou amargamente. Isaías está saindo do palácio, recebe uma mensagem do céu: ei, Isaías, volta, porque eu ouvi a oração, a súplica e o choro do meu servo. Quero liberar sobre alguém aqui essa noite. O Senhor está ouvindo a sua oração, a sua súplica. Ele está vendo o seu choro. E o Senhor, Ele pode vir ao teu encontro e secar, enxugar as suas lágrimas, te devolver a alegria, te devolver a paz, te devolver o contentamento com a vida. Há dias melhores aí para frente. O sol vai nascer, tenha esperança em seu Deus. Isaías volta. Mas Senhor, o decreto foi dado. Isaías volta e fala para o capitão do meu povo: ouvi a tua súplica, eu vi as tuas lágrimas, contemplei o que está passando aí dentro de ti. Vou te acrescentar 15 anos. Vou eliminar os assírios de uma vez por todas. Eles não mais vão te perturbar, nem você, nem essa cidade, por amor ao meu nome e ao meu servo Davi. Você julga Davi, né? Mas Davi tem um moral com Deus, hein? Por amor ao meu servo Davi. Davi era um homem quebrantado. Ele falhava, mas ele reconhecia, ele clamava por Deus. Irmão, a oração de um justo altera a sentença. Moisés, ouve Deus falar para ele: Moisés, eu vou eliminar esse povo tudo aí do deserto. Vou mandar uma praga, vou exterminar todos. E vou fazer de você uma nação muito maior e melhor que esse povo aí. Aí Moisés ora: Senhor, e o que dirão do Senhor entre as nações? O que vão falar do Senhor, Pai? O Senhor tirou esse povo do Egito, mas deixou eles morrer no deserto? Aí Deus: tá certo, Moisés, vou ouvir tua oração. Daniel recebe um decreto que só poderia orar, prestar honras e adoração ao rei da sua época. Ele entra para o seu quarto, por 3 vezes ele faz sua oração pedindo a ajuda de Deus. Os seus inimigos veem ele orando ao Deus de Israel, fala para o rei, ele é lançado na cova dos leões. O rei gostava de Daniel, mas Daniel foi lançado porque é um decreto, é uma sentença, é uma lei. O rei naquela noite não comeu, não bebeu, espera até amanhã cedo chegar. Quando chega pela manhã grita:
Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus te ajudou? Daniel responde: Rei, o meu Deus me ajudou. Ele viu que eu era inocente e os leões dano nenhum me fizeram. Tem momento na nossa vida que a nossa oração pode até não alterar uma sentença, mas o Senhor tira o efeito da sentença que estava sobre nós. A sentença é de morte, mas ele está vivendo e está esbanjando vida por aí. A sentença era de destruição, mas ele está de pé, prosperando e avançando por aí. A sentença era uma desgraça, mas a graça o alcançou, porque aquele que viu e ouviu o choro e a oração deste homem e dessa mulher, respondeu com poder. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Você precisa exercer mais sua vida de oração. Agora, irmão, olha a ousadia de Ezequias. Aqui é para aplaudir de pé o que Deus faz. Ezequias quer saber qual é o sinal que Deus vai dar para ele. Porque o profeta volta, fala que em 3 dias ele subiria ao templo, curado, tudo certo. Qual o sinal? Aí Isaías fala assim: olha, você escolhe. Você quer que a sombra do sol desça, avance 10 graus para frente, ou retroceda na escada de Acás? Tinha uma escadaria lá que marcava o tempo. Ele pensou: descer é fácil. Agora subir, retroceder, mudar a rotação, aí é só Deus. Só Deus. Aí Isaías orou. Isaías orou, clamou, e o Senhor fez com que a sombra recuasse 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Irmão, presta atenção nesse milagre. A terra gira em torno do sol, correto? Rotação, né? Se ela voltou 10 graus, Deus parou a terra naquele dia e inverteu a rotação da terra. E isso provavelmente, diz os estudiosos, que naquele dia acrescentou pelo menos 40 minutos ao tempo. Voltou. Agora imagine, irmão, voltar um peão. O peão lá dos meninos, Cecília, é fácil. Voltar a terra com oceanos, rios, montanhas, seres vivos, com objetos, ao peso dessa terra. Tá bom. Vamos supor que tivesse condição de voltar. Agora voltar tudo harmonizado, sem que não houvesse nenhum movimento que atrapalhasse a vida de ninguém. Só quem criou a terra podia fazer isso. Naquele dia, aquele que desenhou, que arquitetou, que disse: a terra vai girar em torno do sol, vai ser uma rotação. Naquele dia, ele ouviu o clamor do homem e ele retrocedeu 10 graus a terra e depois voltou ela para o seu prumo, sem que homem algum pudesse sentir o efeito disso. Só quem faz isso é o Criador dos céus, da terra e do mar. Ele é Deus. Aí, você precisa lembrar então que Deus fez uma coisa num dia desses aí, para Josué, que é também de aplaudir de pé. Josué 10:12. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel: sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo
tivesse se vingado dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazer? Assim, o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro, e não houve dia como aquele, antes e depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem e pôs-se a lutar por Israel. Irmão, a sua oração está sendo ouvida. O Deus que mudou a rotação, o Deus que parou os céus, que Deus que parou o sol, Ele é o Deus que está aqui. O que você precisa, você tem dúvida que Ele pode fazer? Glorifique, portanto, a este Deus, aquele que conhece as estrelas pelo nome, e a cada um chama diante de ti, e nenhuma deixa de comparecer diante dele. Ele é Deus nos céus e é Deus aqui na terra. Aleluia. Oh, glória a Deus, irmão. Irmão, você tem que orar. E Ezequias, esse homem, está em fase de crescimento, em expansão, mas ele vence em oração. Você tem que orar, você tem que orar mais. Ora mais. Ezequias venceu todos os seus algozes, seus inimigos foram destruídos, sua saúde foi restaurada. Ele viu Deus alterar o sistema de rotação da terra em seu favor. 15 anos a mais lhes foi dado. O que a gente esperava desse homem nesses 15 anos? Eu esperava de Ezequias nesses 15 anos que esse vigor dele, tia Lívia, fosse para fora, ele começasse a ensinar as pessoas, falar do amor de Deus e falar do poder de Deus. Eu esperava desse homem agora, nesses 15 anos, que ele preparasse a próxima geração que ia suceder no trono. Eu esperava dele isso. É um homem que viu milagres, é um homem reto, homem obediente a Deus. E aí um dia, ele recebeu uma delegação dos babilônios, de Babilônia, que foram presenteá-lo e celebrar com ele tudo o que tinha ouvido falar sobre a sua enfermidade, a sua cura. E quando esse povo chegou lá, eu não entendi a reação dele, eu não entendi. Se você vai ler a história, esse homem de guerra, que ele mesmo, ele não foi para frente da batalha, mas ele em oração buscou, recebeu. Esse homem que viu maravilhas acontecer, ele perdeu o discernimento do que aquele povo estava fazendo ali. E ele abriu o seu palácio inteiro para aquele povo. Mostrou tudo para aquele povo. Mostrou todos os tesouros que eles tinham conquistado. Mostrou todas as conquistas. E você não vê em nenhum momento Ezequias dando glória a Deus, glorificando ao Senhor pelo aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. O que dá a entender que Ezequias, nesses 15 anos que lhe foi acrescentado, ele ficou envaidecido. Ele ficou um pouco orgulhoso de si, como se fosse sobre ele, como se fosse mérito dele. E aí, irmão, aquele povo viu tudo, dá presente para Ezequias, Ezequias não glorifica a Deus. E aí vem o profeta Isaías. E o profeta Isaías, eu sinto nas perguntas de Isaías a preocupação de um pai. Isaías vira para Ezequias e fala assim: o que esses homens lhe disseram? De onde vieram? O que eles vieram fazer aqui, Ezequias? De uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta respondeu: o que eles viram em seu palácio? Ezequias diz: viram de tudo, tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Cadê a experiência desse homem nesse momento da vida dele? Gente, até meus filhos sabem que a gente não pode mostrar a nossa casa para estranho. Meus meninos de 8 e 4 anos. O que aconteceu com esse homem?
Você viu o que o orgulho, a vaidade faz com as pessoas? A gente não abre nossos tesouros para estranhos. A gente não abre a nossa casa para desconhecido. Quem faz isso é louco. Está errado. Precisamos ter reservas. Os nossos tesouros precisam estar escondidos. Ninguém sai mostrando seu tesouro para todo mundo. Daí Ezequias, que já não está mais na fase de expansão e crescimento, está tudo dentro do lugar. Já cresceu, conquistou, se estabeleceu. Agora recebe mais uma sentença. A sentença foi essa. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Irmão, eu estava esperando então agora uma reação desse homem de fé, esse homem de oração, o homem que altera decretos, que altera sentenças. Eu estou esperando ele mais uma vez virar o rosto para a parede e falar: não, Senhor, me perdoa, eu falhei, tem misericórdia de mim. Mas ele não fez isso. Parece que a mente dele bugou, um vírus entrou, corrompeu o sistema dele, o vírus da vaidade, do orgulho, da prepotência, e ele não orou. Antes, por incrível que pareça, ele agradeceu. 2 Reis 20:19, Ezequias fala assim para Isaías: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a vida dele haveria paz e segurança. Irmão, ele simplesmente achou que por não vir contra ele, estava tudo certo. Eu estava esperando mais de Ezequias para ele ter uma nota 10. Estava faltando um pouquinho. Eu estou esperando agora, quando os babilônios chegar, para quem vocês são, de onde vocês vêm. Ah, nós viemos te presentear, claro, vem cá, vamos sentar aqui na recepção comigo, vamos bater um papo. Deixa eu te contar o que Deus fez na minha vida. Deus fez isso, Deus fez isso. E o que você tem aqui? Eu tenho isso aqui, tem tudo isso aqui. Termina a reunião, toma um bom chá, come um bom banquete e despede. Tá bom, mas ele errou. Eu estou esperando agora Ezequias subir ao templo e começar a clamar ao Senhor: não, Senhor, meus filhos não, minha geração não, Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda a ser um pai melhor, me ajuda a ser um rei melhor, me ajuda nesses próximos anos que me resta, preparar uma geração para o que há de vir. Mas a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas que o Senhor permitiu que isso acontecesse para pesar o que estava no coração de Ezequias. Deus queria ver tudo que estava no coração de Ezequias. Você sabe o que eu aprendo com isso? Na fase de expansão, de crescimento de um homem, o Senhor testa o nosso coração para ver aonde está a nossa confiança, para ver no que nós estamos confiando. Já viu quando você está lá cheio de seus problemas? Você precisa pagar uma conta lá, vencer um problema aqui. Você tem duas chances: ou você desespera, ou você confia que o Senhor vai te dar uma saída. Quando você confia no Senhor, seu coração está confiante no Senhor. Mas o homem, depois que ele conquista e se estabelece, o Senhor pesa o seu coração para ver aonde está o tesouro deste homem. Porque aonde tiver o tesouro desse homem, ali vai estar o coração desse homem. E normalmente, quando o homem fica orgulhoso, o tesouro dele são as coisas que ele conquistou. Não é mais Deus, não é mais sua família, mas são as coisas transitórias e passageiras dessa vida. Ezequias falhou aqui, quando ele não brigou, não lutou em oração em favor da sua sucessão. O resultado disso foi que nesses 15 anos, Ezequias teve um filho por nome de Manassés.
Foi nesses 15 anos, quando cumpriu-se o ciclo de vida de Ezequias, ele morreu. Manassés sobe ao trono com 12 anos de idade. Mas Manassés não conheceu o homem que nós falamos aqui. Ele não conheceu esse rei que orava e que alterava decretos. Ele não conheceu este rei que, embora sendo rei, confiava plenamente no Senhor, dava glória ao Senhor. Mas tudo me indica que ele conheceu um pai envaidecido, um rei envaidecido, que embora tudo que ele tinha foi dado por Deus, mas que não mais glorificava a Deus. Ele conheceu um pai que mais preocupou consigo mesmo do que com aqueles que viriam depois dele. Ele conheceu um pai que, conhecendo a sentença de destruição que estava sobre os seus filhos, não foi capaz de alterar essa sentença. Antes, entregou seus filhos para a destruição. Manassés, ele, portanto, foi um péssimo rei. Fez tudo o contrário. Ele não temeu ao Senhor, porque ele não viveu conforme o Ezequias que nós conhecemos havia vivido. Portanto, meu irmão, infelizmente, esse homem exemplar, com vários capítulos de vitória na sua vida, ao conquistar tudo que Deus lhe deu, ele fez das suas conquistas o seu tesouro. E o Senhor encontrou o coração dele naquele lugar. Onde está seu coração? É onde está o seu tesouro. O que é seu tesouro? Quais são os seus tesouros? Conquiste, expanda, se estabeleça, desfrute da vida que Deus lhe der, mas guarde o seu coração no Senhor e jamais sacrifique a sua família e os seus filhos por isso. Não deixe os seus meninos sozinhos, façam deles homens. Nós, pais, precisamos pegar nas mãos os nossos meninos e ensinar eles a ser homens. Você, homem que já chegou onde chegou, que já conquistou o que tinha que conquistar, você precisa ajudar alguém, você precisa pegar na mão de algum garoto que está por aí. Porque nosso Deus, Ele ainda faz milagre, Ele ainda faz maravilha, ainda muda situações. Isso não vai tirar o brilho de Ezequias, isso não vai anular as verdades que nós lemos a respeito do que ele fez no Senhor. Não. Mas fica para nós o alerta. Aonde tiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Se põe de pé comigo nessa hora. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que eu gostaria nessa noite de te convidar? Talvez nós hoje aqui, a gente esteja com pessoas em algumas fases de vida. Talvez tem pessoas que estejam aqui na fase da conquista, da expansão, do crescimento. E as pressões que você tem enfrentado talvez tenham te feito ficar um pouco sobrecarregado, pensativo. Será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Será que dá para vencer? Eu quero te convidar a se tornar a partir de hoje, se você não é um homem de oração, uma mulher de oração. A oração, ela é poderosa, ela é um caminho que o Senhor nos deu para nos conectar com Ele. E em oração nós temos liberdade para mudar sentenças de morte que está sobre a nossa vida. Eu quero te convidar, você que está nessa fase, a olhar na perspectiva de Deus. Não é que você está todo desajustado, está tudo fora de lugar. Talvez signifique que você está em crescimento, em expansão. E que em algum momento tudo vai se voltar no seu devido lugar. Deus vai harmonizar a sua vida. Mas para isso você precisa voltar-se para Ele. Você precisa buscar a Deus, clamar por Ele. Não é porque eu sei que Deus vai fazer que eu vou deixar de buscar, que eu vou deixar de clamar, de orar. Não. Eu vou vencer os meus desafios sempre em oração.
Quero que você entenda nessa noite que o Deus que naquele dia alterou o sistema de rotação da terra, Ele pode alterar o sistema em seu favor. Naquele dia, o Deus que parou o sol para Josué vencer os amorreus, Ele pode alterar tempos e época em seu favor. Esse Deus, Ele é um Deus de verdade. Esse Deus ainda faz milagres, Ele ainda faz maravilha. A jornada de um homem de oração, ele sempre haverá de vencer. Pode levantar o gigante que for, o exército que for, em oração nós vamos vencer. Eu quero dizer para alguém especial nessa noite, que essa guerra que foi te apresentada, você não vai precisar lutar ela. Luta ela em oração, luta ela clamando a Deus, adorando a Deus, e o Deus que ouve o seu clamor e está vendo as suas lágrimas, vai guerrear em seu favor essa peleja. Eu quero dizer para você que está perdendo a força, o ânimo, por conta das dores da vida, que ainda há dia para ser revelado na sua vida. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai ter dia na sua vida, o sol vai raiar sobre os seus dias. Deus quer te devolver a paz, Deus quer te devolver a alegria, Deus quer te devolver o contentamento pela vida. Eu quero falar para você, homem, mulher, que tem experiência de vida, é a sua obrigação treinar as próximas gerações. Isso não é uma escolha. Você precisa compartilhar as suas experiências com aqueles que estão atrás de você. Você precisa falar do Deus que fez o que fez na sua vida para aqueles que estão atrás de você. Não deixe os nossos meninos ser meninos e garotos para sempre. Vamos ensinar eles a ser homens. Não deixe as nossas meninas ser meninas para sempre. Vamos ensinar elas a serem mulheres. Você que venceu, você que conquistou, é hora de você pegar toda a experiência, testemunho de vida e ensinar para alguém. Nessa noite, eu quero orar com você, para que decretos, sentenças que são contrárias à sua vida, sejam alteradas hoje nesse altar. Irmão, algo vai acontecer poderoso neste lugar. O Senhor vai alterar todo decreto de morte, de destruição que está pairando sobre famílias deste lugar, mediante a oração.